E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira 3 ações que contestam o pagamento das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Entenda o que significa esse mecanismo e o que está em jogo. As ações contestando o orçamento secreto foram protocoladas por 3 siglas de oposição ao governo: PSOL, Cidadania e PSB. Os partidos pedem que o orçamento secreto seja declarado inconstitucional. Já o Congresso defende a rejeição das ações. Nos últimos meses, o assunto ganhou notoriedade ao ser atrelado a suspeitas de fraudes e corrupção utilizando o dinheiro público. A expressão orçamento secreto, conhecido também como emenda do relator, foram criadas em 2019 e implementadas em 2020. As emendas ficaram conhecidas com esse nome por permitirem que parlamentares destinem recursos que saem diretamente dos cofres da União sem que tenha transparência para onde vai o dinheiro. Ao não especificar nomes, limites e o destino, o mecanismo facilita na prática os casos de corrupção. Em novembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal chegou a suspender os repasses, mas voltou atrás e pediu mais transparência na execução das verbas. Revelado por órgãos jornalísticos, o orçamento secreto iniciou dentro do Palácio do Planalto, no gabinete do general Luiz Eduardo Ramos, o então ministro da Secretaria de Governo. À época, Ramos era o responsável por fazer a ponte entre o governo e o Congresso e foi um dos responsáveis pela articulação da proposta. Para viabilizar a proposta, o ministro resgatou um dispositivo incluído pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas que havia sido vetado por Bolsonaro 3 semanas antes. No dia 3 de dezembro de 2019, o ministro assinou o documento que criou a emenda de relator. Sobre este assunto, eu quero chamar o Pedro Bonenberg. Pedro, uma boa noite para você. Como é que foi o dia de discussões do Supremo, Pedro? Elias, uma ótima noite para você, para quem nos acompanha. Olha, a principal notícia que nós temos é que a decisão sobre essa situação do orçamento secreto que está sendo discutido no STF vai ficar para a próxima semana. Somente no dia 14, próxima quarta-feira, nós devemos ter a retomada dessas discussões. Foi um dia com uma sessão de discussão bastante intensa. De um lado, o governo de Jair Bolsonaro defendendo o orçamento secreto, inclusive alegando que o Supremo está sendo feito de palco político por essa discussão do orçamento secreto, das emendas do relator. E de um outro lado, partidos políticos como o PSOL, por exemplo, e outras entidades mostrando que esse orçamento, na verdade, é uma forma de usar o dinheiro público sem qualquer tipo de transparência. O dia foi de discussões intensas e depois de discursos bastante infundados, a ministra Rosa Weber, que preside o Supremo, decidiu adiar a decisão para a próxima quarta-feira. Fato é, o Supremo entra no recesso judiciário no dia 20 e nós teremos pouquíssimo tempo para avaliação dessa pauta. É muito provável que essa discussão não seja definida ainda nesse ano, viu, Elias? A gente pode ter, por exemplo, pedido de vista dentro do Supremo Tribunal Federal. O voto da ministra Rosa Weber, que vai ser o primeiro, ele deve ser bastante longo, com muitas ponderações. E é esperado, por exemplo, que o Supremo possa manter esse tipo de emendas de relator, mas aumentando e garantindo a transparência. O grande problema é esse: as emendas são enviadas para municípios sem que a gente saiba com o que está sendo gasto e onde está sendo gasto. E essa é a principal questão. Então há uma possibilidade muito grande de que essas emendas sejam mantidas, mas com mecanismos para garantir a transparência. Fato é que muito ainda tem que ser discutido. Na próxima quarta-feira teremos a retomada dessas discussões com mais provas sendo apresentadas, mais fatos sendo mostrados aos ministros do Supremo, e só então devemos ter uma nova decisão. Agora, é esperado que esse questionamento seja respondido só no ano que vem, depois da retomada do Supremo no começo de janeiro. Vamos ver como serão os trâmites até esse novo julgamento, até esse novo encontro, e se na quarta-feira que vem teremos de fato uma votação, ou se não, se isso fica para 2023. Elias. Pois é, Pedro, e lembrando a todos, não é verdade, uma questão extremamente importante.
Quando João, Pedro, Maria gasta seu próprio dinheiro, realmente é uma situação privada que pertence a estes o que vão fazer ou não com esse tipo de recurso. Quando falamos sobre dinheiro público, quando falamos sobre orçamento da nação, quando falamos sobre dinheiro pago por impostos, não há realmente como utilizar-se desse tipo de mecanismo para poder se beneficiar ou então fazer política orçamentária. Nós precisamos de transparência. Transparência é o mínimo que se espera quando falamos sobre o uso do dinheiro público. Pedro, obrigado pelas informações.